a razão. Cada vale que eu atardecer, cada deserto que eu sobrevivi. Vem pra mim. Não de fora me ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz crescer. Cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta onde eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que chorei. E ainda adorar. Salve, salve, meus amados, inscritos no canal. Salve, salve, meu querido, minha querida, que nos assiste agora aqui neste vídeo. A paz do Senhor Jesus de Nazaré. Que bom estarmos aqui mais uma vez para conhecer mais um pouco da palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom ter você aqui conosco. Muito obrigado pela sua audiência e por acreditar na palavra de Deus. Então, hoje aqui neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre batismo com o Espírito Santo. É algo muito sério e é algo que a Igreja do Senhor, nos dias de hoje, não está falando muito sobre isso. Hoje as pessoas não buscam tanto o batismo com o Espírito Santo. Porém, todos que se convertem ao Senhor Jesus precisam acreditar na promessa que Jesus fez aos seus discípulos, e essa promessa, ela estende-se para nós nos dias de hoje, para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você é uma pessoa que se converteu ao Senhor Jesus pela fé, se você acredita na palavra de Deus, você precisa acreditar no batismo do Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Porque todos cristãos necessitam ser batizados com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é a fonte. O Espírito Santo é o poder que Deus enviou para nos sustentar, para nos consolar, para convencer o mundo do pecado, do juízo, da justiça. Ele é o Espírito da verdade, que nos ensina toda a verdade. Então, todo cristão precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Aqueles que ainda não foram batizados, têm que buscar, precisa pedir a Deus que conceda esta tão grande graça que é ser batizado com o Espírito Santo. E aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o Senhor Jesus, ele fez uma promessa aos seus discípulos. E essa promessa diz respeito a mim, a você. Nos dias de hoje, nós que somos seguidores de Cristo, nós que acreditamos na palavra do Senhor, precisamos entender que essa promessa, ela está disponível para todos quanto receberem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Então, Atos 1, no versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus falando com os seus discípulos, e hoje falando comigo e com você, que acreditamos na palavra. Ele diz assim, e, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai,
que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, o Senhor Jesus, ele falando com os seus discípulos, o Senhor deu uma ordem aos discípulos: não se ausente de Jerusalém, para que receba o quê? Poder do alto, para que receba o batismo com o Espírito Santo. E hoje, a pessoa não pode se ausentar, irmão, da presença de Deus, não pode se ausentar da prática da palavra do Senhor. Hoje as pessoas, muitas vezes, elas não são batizadas no Espírito Santo porque falta temor a Deus. Jesus falou: vós sereis batizados com o Espírito Santo. Mas Jesus deu uma ordem: não se ausente de Jerusalém, não se ausente da fé, não se ausente da congregação, não se ausente da leitura bíblica todos os dias. Pelo menos um versículo, precisamos ler pelo menos um versículo por dia. Precisamos manter-nos no temor de Deus, no temor do Senhor. Hoje as pessoas vivem sem temor a Deus. Hoje você não vê mais tantas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, porque está faltando quem dê lugar ao Espírito Santo. Está faltando quem obedeça a ordem de Deus. Observe que Jesus diz para os seus discípulos que não se ausentasse de Jerusalém, porque logo depois desses dias que Jesus estava dando a ordem, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Hoje as pessoas querem ser batizadas com o Espírito Santo, mas não querem dar lugar a Deus. Muitas vezes elas querem ser batizadas, mas continuam mentindo. Elas querem ser batizadas, mas continuam comprando e não pagando. Elas querem ser batizadas, mas não honram o seu casamento, não respeitam o seu cônjuge. Como Deus vai batizar? Como o Espírito Santo vai vir sobre esta pessoa se ela não dá lugar a Deus? Se ela não obedece a palavra de Deus? As pessoas querem ser batizadas, mas não tem união dentro da sua própria igreja com o seu irmão, não tem comunhão no corpo de Cristo. Ela não faz questão de ir à congregação cultuar a Deus. Ela não se apresenta a Deus como instrumento de louvor, mas querem ser batizadas no Espírito Santo. Elas querem falar em língua, mas fala de si próprio. Elas não esperam que o Espírito Santo conceda a elas. Elas querem falar na hora que elas querem, mas não é assim que Deus ensina. Queridos, a palavra de Deus ela é bem clara, que não se ausente de Jerusalém, não se ausente da busca incessante pelo batismo. Tenha sede, tenha fome desse batismo. Se você não é batizado ainda, não se conforme com isso. Clame a Deus, peça a Deus para que você alcance uma purificação espiritual, que você se esforce para ser agradável a Deus. Se esforce para deixar o pecado, porque o Espírito Santo, ele não vai batizar a pessoa que está em pecado, a pessoa que não busca uma transformação interior. O Espírito Santo, ele não pode encher alguém da sua presença se ela está cheia de maldade no coração. O Espírito Santo não pode batizar alguém
que está na maldade com o seu próximo, que não respeita o seu líder, que não respeita o seu pai, que não respeita a sua mãe. O Espírito Santo não pode batizar alguém nesse estado, porque é um estado de pecado, é um estado de calamidade espiritual. O Senhor Jesus, ele disse, não se ausente de Jerusalém. As pessoas estão se ausentando da prática da palavra de Deus e querem ser batizadas. Na igreja primitiva, amados, e até alguns anos atrás, a gente, nas congregações, nós presenciamos muitas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas em lágrimas ali sendo batizadas, pessoas felizes sendo batizadas. Hoje, pouco se vê as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, porque elas não estão dando lugar ao Espírito Santo, elas não estão dando lugar ao Espírito Santo entrar na vida delas, elas não estão abrindo o coração para Deus. O Senhor é o mesmo, Deus não mudou, Deus não mudará jamais, mas quem mudou foi o ser humano, quem mudou foi a igreja. A igreja precisa voltar ao seu estado original, aonde se tinha comunhão com Deus, aonde os irmãos eram unânimes na fé, na oração, na comunhão, no partir do pão. Hoje é cada um buscando por si, não tem aquela coletividade do corpo de Cristo, aquela comunhão. Como o Espírito Santo vai derramar da sua presença, como Deus vai derramar do seu Espírito em uma igreja ou em uma vida que não busca a comunhão com Deus, que não preza pelos mandamentos de Deus. Deus, ele quer fazer, Deus, ele quer batizar, mas o Senhor só vai fazer isto quando houver um arrependimento sincero da igreja, quando a igreja voltar à sua posição, o Senhor vai cumprir a sua promessa, como cumpriu na vida dos irmãos lá em Jerusalém. Vamos ver isso aqui em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, no versículo 1 ao 4. A palavra diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. Então, observe que estava todos reunidos no mesmo lugar, né? Todos reunidos no mesmo lugar. A importância de estar na congregação reunido, no mesmo lugar, de prestar culto a Deus, num lugar de unirmos a nossa fé para adorar o Deus vivo, para buscar a face do Senhor. Então, estava todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentados. Então veio um vento do céu, ou menor, um vento veemente, ou seja, não quer dizer que foi um vento. Foi como um vento veemente, ou seja, como um poder invisível da presença do Espírito Santo, veio sobre os irmãos, sobre os servos de Deus, que estava reunido naquele lugar, adorando a Deus, se entregando a Deus, colocando as suas vidas ao dispor do Senhor. Então, estava todos reunidos ali, naquele lugar. Estava todos ali assentados, estava sentado. Não foi rodando, não foi dando reteté. Eles estavam assentados na presença de Deus. Eles estavam assentados, buscando, adorando. Eles estavam se derramando na presença do Senhor. E de repente veio do céu
como um vento veemente e impetuoso, como algo poderoso, algo forte, algo incontrolável pelo homem, mas algo de Deus sobre todos aqueles irmãos que estavam ali assentados, esperando o cumprimento da promessa, obedecendo aquilo que Jesus falou aqui em Atos 1, que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Eles obedeceram a ordem, o mandamento do Senhor Jesus. E agora está se cumprindo a promessa do Senhor. A promessa do Senhor diz respeito a nós nos dias de hoje. Mas os irmãos obedeceram. Nós precisamos obedecer a voz de Deus. Nós precisamos, amados, ser aquebrantados diante de Deus para que possamos receber a promessa. E aqueles que não foram batizados ainda, sejam batizados com o Espírito Santo. Os que já foram batizados, que haja renovo. Mas para haver renovo, precisa ter quebrantamento. Precisa haver mansidão. Tem que lançar fora o orgulho, lança fora a soberba, lança fora toda a prepotência, para que o Espírito Santo encha a pessoa da sua presença. E para que batize os que não são batizados. Então, no versículo 3 diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Não quer dizer que era um fogo, mas como que de fogo. Algo parecido com fogo, que ali é o poder, a presença do Espírito Santo, porque ele se apresenta como ele quer, porque ele tudo pode. Então, ali veio o quê? Línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, ou seja, cada um dos que estava ali na obediência do mandamento, da ordenança do Senhor Jesus, começou a receber poder do Espírito Santo, começou a receber batismo, começou a receber a própria presença do Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele não quer encher você. O Espírito Santo, ele não quer te dar visão, ele não quer te conceder graça, mas precisa deixar o erro, precisa se esvaziar de si para ser cheios do Espírito Santo. Precisa deixar a fornicação. Você que está em fornicação e está na igreja querendo ser batizado, meu querido, tem que deixar este pecado, tem que deixar esta imoralidade que é a fornicação, é a relação sem casamento, é a relação de qualquer maneira, é praticando relações sem que tenha se casado. Não tem como receber o batismo com o Espírito Santo se não haver um conserto da própria vida da pessoa, aos olhos de Deus. Então os irmãos estavam lá, em Jerusalém, esperando o cumprimento da promessa, mas também estava debaixo da obediência da palavra de Deus. E aqui eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E no 4 ele diz assim, a palavra diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Tem pessoas que não é nem batizada com o Espírito Santo e quer falar em língua em todo o tempo. Encontra com alguém, já vai logo falando em língua. Isto é brincar com coisa santa. Tem pessoas que ela vai orar por alguém, tem que estar orando e falando em língua. Não é assim. A Bíblia está dizendo que todos foram cheios do Espírito Santo.
e começaram a falar em língua conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É o Espírito de Deus que nos concede, não é a gente sair falando em língua com qualquer um, não. Porque falar em língua é orar em segredo com Deus, é falar em mistério com Deus, e vai edificar você, não vai edificar o outro que está ouvindo. Porque talvez o outro, ele não sabe interpretar as línguas, e ele não vai entender nada, vai ficar vazio da mesma maneira. Então, falar em língua edifica você. Então, não sai por aí falando em língua com qualquer um, de qualquer maneira. Não, isso é coisa santa, isso é coisa particular seu e Deus. Mas voltando aqui ao assunto do batismo, você quer ser batizado? Você que não é batizado ainda? Está praticando umas coisinhas que não agradam a Deus? Precisa se arrepender. Precisa abandonar o pecado se você realmente deseja o batismo com o Espírito Santo. E você tem um amante ou um amante, você precisa abandonar, você precisa deixar, você precisa fugir desse pecado. Senão você nunca vai ser batizado com o Espírito Santo. Você pode até achar que foi, mas você não vai ser batizado se você não largar este amante, esta amante, se você não parar de praticar a fornicação, se você não deixar o adultério, você não vai ser batizado com o Espírito Santo. Se você não deixar mentira, você não vai ser batizado com o Espírito Santo. Observe que os discípulos obedeceram o mandamento, a ordem do Senhor, que não se ausentasse de Jerusalém. Ele estava ali em Jerusalém e eles foram batizados e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. O Espírito Santo ele não vai conceder a você se você buscar fazer o que a palavra do Senhor ensina você a fazer. Se você está devendo a alguém, pode pagar e não paga, você não vai ser batizado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai batizar alguém que vai envergonhar o nome de Jesus. Ele não vai batizar você na medida que você se esforça para ter uma vida digna diante dele, para ter uma vida de retidão diante do Senhor Jesus. Então se esforce. Está de mal com sua mãe e quer ser batizado com o Espírito Santo? Tome juízo. Você precisa pedir perdão à sua mãe. Você precisa pedir perdão ao seu pai. Você que não está falando com o seu pai. Está até de mal e quer ser batizado com o Espírito Santo. Ou até está na igreja dando uma de santo, de falando em língua. Para de enrolar você mesmo. Para de mentir para si mesmo. E busca a comunhão com Deus. Peça perdão ao seu pai, peça perdão à sua mãe. Você que está de mal com sua esposa, de mal com seu esposo, está na igreja, falando em língua, você não está vendo que isso você está enganando a você mesmo? O Espírito Santo, ele vai te encher se você obedecer a palavra de Deus. Ele quer encher você. Ele quer batizar os que não são batizados. Mas, acima de tudo, ele quer obediência à palavra do Todo-Poderoso Deus de Israel. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus te dê forças para você fazer a vontade de Deus e ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Porque tem muita gente que pensa que é batizado com o Espírito Santo, mas se ela não faz o que Deus ensina na sua palavra, coloca em dúvida se a pessoa é ou não batizada com o Espírito Santo. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos uma nova natureza, recebemos novos pensamentos, sentimentos novos da parte do Espírito Santo. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que Deus te guie para andar segundo os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você puder, compartilhe o vídeo, curta o vídeo,
Comente aí, diga o que você achou disso. Comente aí dizendo o que você achou da palavra de Deus. Mas o importante é que você ouviu a palavra de Deus. Você sabe da verdade. Tá bom? Um forte abraço. Que Deus te ilumine hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.